Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma divulgação de resultados da Ânima Educação. Nós estamos aqui hoje para falar do segundo trimestre, mais especialmente do semestre inteiro aí, da primeira metade de 2020. Estão aqui conosco o Marcelo Batistella Bueno, nosso CEO. Marcelo, bom dia. Bom dia, Marina. Bom dia, André. Bom dia a todos, bom dia a todos. Grande honra estar aqui com vocês. Obrigada. Também com a gente o André Tavares, nosso CFO. André, bom dia. Bom dia, Marina. Bom dia, Marcelo, e a todos que nos acompanham aqui. Um excelente dia a todos. Obrigada, André. Em respeito aí ao tempo de todos, vamos dar início. Lembrando que as informações que a gente dá aqui são gerais e resumidas, e elas não constituem de nenhuma forma um convite, uma oferta ou uma solicitação de compra de ações. As nossas informações têm declarações que expressam a nossa expectativa como administradores da companhia e a previsão de eventos que são futuros e ainda incertos. Essa expectativa envolve riscos e incertezas e não devem servir para tomada de decisão quanto à aquisição de ações da companhia. Dito isso, eu vou tirar aqui a tela para a gente poder se ver e vou, com muito prazer, passar a palavra para o Marcelo para ele fazer uma introdução. Marcelo, por favor. Obrigado, Marina. Como eu falei, é um grande prazer estar aqui. Espero que todos estejam bem, aí em segurança, aí em suas residências. Eu acho que é um momento muito importante, né? E nossos resultados vieram aí comprovando as escolhas que fizemos aí nos últimos anos. Lá atrás, pela opção aí de entrarmos numa proposta híbrida, né, como o Omnichannel, que o varejo fez lá atrás também, e não mais aquela dicotomia entre EAD, presencial, venda online, venda presencial, e sim uma proposta única, híbrida. E aí o Covid catalisou esse movimento, nos fez aí intensificarmos, e em 5 dias nós subirmos aí mais de 140 mil estudantes para trabalhar, estudar, e nós professores e professoras para trabalharem e estudarem em segurança em suas casas, com a tese da continuidade da prestação de serviço educacional de qualidade, e assim foi ao longo do semestre inteiro. Concluímos aí o semestre, todos os nossos alunos, já estamos preparados aí para o início do próximo semestre, no dia 17 de agosto. Então é uma grande honra. Eu queria começar minha fala agradecendo, com gratidão, gratidão a todos os nossos professores, professoras, gratidão a todos os nossos estudantes, aos senhores, senhoras, todos os nossos investidores, e toda essa equipe maravilhosa que fez tudo isso acontecer. Então, eu acho importante também eu passar um pouco sobre alguns pontos específicos aqui. Eu faço questão de colocar o que a gente acha que uma empresa resiliente, que com bom desempenho, com melhor desempenho, faz em momentos como esse. Então, nós queria dar destaque aí ao nosso E2A, nosso modelo operacional híbrido, como eu falei, que se adaptou ao cenário aí de forma brilhante, né? Ou seja, isso aí só demonstrou um acerto estratégico aí que fizemos aí em 2017. Então, a gente lá atrás, como eu falei, percebemos aí a necessidade de um modelo omnichannel. Então, força e efetividade da integração dessa ferramenta, das ferramentas digitais aí ao ensino presencial, ou seja, isso não se faz do dia para a noite. A gente vem trabalhando aí no modelo com foco em competências, na capacitação docente, integrando tecnologia e presencialidade como se fosse uma coisa fluida, né? Então, esse primeiro semestre só comprova aí que o nosso E2A foi posto à prova e foi aprovado, né? Então, muito importante isso. Nós separamos, aí Marina, André, brilhantemente, a nossa equipe separou um capítulo específico aí na nossa demonstração de resultados sobre o E2A, né? Então, convido aí todos vocês para participarem e lerem isso aí no detalhe, né? Também
empresas que cuidam do caixa. Então, nós fizemos um movimento importante aí, no começo do ano, fizemos um follow-on, captamos aí 1,1 bilhões de reais, pré-pandemia, e entramos aí na tempestade com o combustível cheio, com a companhia pronta, com a companhia com reservas para estar preparada para qualquer adversidade que nós encontrarmos, né? Então, também queria ressaltar aqui anos de dedicação na transformação digital, ou seja, não se trata de uma mera... Se trata de uma caminhada longa de transformação digital que a gente vem fazendo há alguns anos, quando a gente tem sempre tido condição de dizer que os nossos estudantes não estão mais comparando os nossos serviços prestados com serviços da São Judas com o Mackenzie, com a PUC, da UNA, ou do Unicuritiba com a PUC Paraná, com a PUC Minas Gerais, e sim, eles estão comparando com hoje Uber, iFood, Amazon, e esse pessoal trabalha de outra forma. E nós temos alguns anos já, sob a liderança aí da nossa transformação digital, mudando essa cultura numa longa caminhada. Estamos com mais de 19 squads, com o aluno no centro do processo. Nós, nessa pandemia, também tivemos intensificamos os investimentos, em vez de redução de CAPEX, intensificamos o investimento de CAPEX aí na transformação digital. Para vocês terem uma ideia, isso aí representou 45% do CAPEX em transformação digital. O ano passado tínhamos investido 30%, então isso é um grande diferencial. O investimento em nossos talentos, nossos e em novos talentos, uma grande oportunidade para trazer reforço e para fazer as nossas pessoas brilharem cada vez mais. Então, tudo isso nos mostrou e nos colocou numa posição altamente diferenciada como uma empresa digital, totalmente digital, e que entrega educação de qualidade e que tem um propósito que nos move, que é transformar o país pela educação. Então, resultados que vieram, resultados frutos desse trabalho, parabéns a todos. Eu posso fazer alguns highlights, depois o André vai avançar aqui, mas é bom dizer que a base de aluno continua crescendo, então nossas taxas de retenção, mesmo em cenário adverso, estão estáveis. A evolução do ticket médio, ou seja, uma trajetória sustentável de colocar nossas escolas no posicionamento que elas merecem, posicionamento de ticket, de qualidade. Também todos os blocos apresentaram evolução, tanto em receita como em resultado operacional, o que também muito nos orgulha. E a captação do segundo semestre de 20 evoluindo de acordo com o planejado. Então, faço esses pontos e quero trazer alguns destaques. Eu acho um dos grandes destaques nós sempre operamos em verticais, estratégia de verticais, com marcas regionais tradicionais que entregam qualidade há 40, 50, 100 anos, generalistas e as verticais do saber. Vertical de gestão, com a HSM e Singularity, vertical de hospitalidade com a Le Cordon Bleu, vertical de direito com a EBRAD e a vertical de medicina e saúde com a Inspirali. Então, intensificamos aquisições, nosso núcleo de Data Science mostrou que quanto maior o ticket, mais resiliente, então nós intensificamos no início do Covid as aquisições de saúde e medicina, fizemos 2 aquisições estratégicas aí, a FASÉ, lá na Metropolitana de Belo Horizonte, e a UniFG, aí no semiárido baiano, instituições que são joias, que muito nos orgulham, né? Então, além da cogestão e da opção que temos com a Unisul, que também é um grande orgulho, né? Então, a vertical de saúde e medicina é realmente algo que cada vez mais vai fazer a diferença na nossa proposta de valor. Algo extremamente diferenciado, que foca cada vez mais no lifelong learning, né? E EBRAD e HSMU, para os senhores e senhoras terem uma ideia, um ramp-up forte de crescimento. Nós aí reportamos, se olharem bem os resultados desse primeiro semestre, 7,3 milhões na EBRAD e HSMU contra 3,4 primeiro semestre do ano passado, ou seja, um ramp-up crescente forte aí de resultado, mostrando que essa é realmente uma tendência que é um divisor de águas e uma quebra de paradigma, né? Então, para concluir aqui, passar a palavra para o André, acho que esse resultado, como a própria palavra diz, isso aqui não é um objetivo a ser seguido, e sim é algo que é resultante de um trabalho focado, de um trabalho com humildade, com simplicidade, de uma equipe brilhante. Então, realmente um grande diferencial.
Então, eu vou passar aqui ao André a palavra para a gente seguir aí a nossa conversa. Muito obrigado, Marcelo. Parabéns aí pelas palavras de abertura da live. São palavras muito inspiradoras e que nos motivam bastante, né? Então, eu vou dar sequência aqui rapidamente para que a gente possa ir para a sessão de Q&A. Marina, será que a gente consegue projetar alguns slides aqui de apoio, só para que a gente possa ir na sequência dos principais destaques aqui do nosso resultado do segundo trimestre? Obrigado. Bom, nós já divulgamos ontem as DFs e o release, né? Então, acredito que a nossa ideia aqui é muito mais fazer um apanhado dos principais aspectos desses resultados, né? O Marcelo já falou na introdução de como o momento é desafiador, o momento é turbulento, né? E traz grandes desafios, mas também trazem oportunidades de diferenciação, e eu acredito que os resultados alcançados neste segundo trimestre deixa claro o acerto das nossas escolhas estratégicas aí dos últimos anos, especialmente da nossa opção já de bastante tempo pelo modelo híbrido, né? Então, os principais destaques aqui que nós trazemos é o crescimento da receita líquida. Chegamos aí a quase 700 milhões de reais de receita líquida neste primeiro semestre, o que representou um crescimento aí de mais de 22%, né, versus o primeiro semestre de 2019. Sem dúvida, nossas aquisições têm um papel importante nisso, mas também muito importante dizer que nós tivemos um crescimento de receita robusto, mesmo se desconsiderarmos as aquisições, como a gente pode checar lá nos releases. A base de alunos também cresceu nos dois aspectos, considerando e desconsiderando as aquisições, e a base de alunos cresceu mais de 11% nesse período. E aqui eu daria destaques especialmente a esse terceiro item, né, que é, mesmo no cenário que nós estamos vivendo, eu diria que, para mim, uma das principais métricas que mostram a força e a resiliência do nosso modelo híbrido e a continuidade da boa experiência acadêmica para os nossos alunos é exatamente o índice de evasão, onde nós reportamos uma estabilidade, até uma pequena melhora, até uma leve melhora, mas especialmente no momento em que vivemos, acredito que esse desempenho é o desempenho que nos enche de confiança, nos enche de motivação de como as nossas ações, seja no modelo acadêmico, seja no J2A, né, que é o nosso projeto de melhoria da qualidade dos serviços para os nossos alunos, como eles estão se mostrando fortes e resilientes nesse momento. A gente deu continuidade também à trajetória de crescimento do ticket, seja com ou sem aquisições. No consolidado, nós conseguimos um aumento de quase 15% do ticket, e as aquisições também contribuíram para isso, né? Com nossa estratégia muito focada em marcas fortes, especialmente na vertical de medicina e saúde, e também em marcas muito de alta reputação, como é o caso do Unicuritiba. Isso tudo fez com que nosso EBITDA ajustado chegasse a 210 milhões, né, mais 36% em relação ao semestre do ano anterior, e a margem tendo superado, a margem EBITDA tendo superado os 30% da receita líquida, representando um ganho de 3 pontos percentuais. Falei sobre o modelo híbrido e temos aqui como um ponto desafiador a nossa PDD, né? Sem dúvida, a PDD foi impactada. Os nossos alunos, como eu disse, a resiliência do nosso modelo híbrido mostra o quanto nossos alunos estão satisfeitos com a experiência acadêmica, isso está refletido na evasão, mas, por outro lado, nossos alunos não estão blindados, né? Totalmente blindados com relação aos impactos da crise econômica que a gente vive no país e no mundo, neste momento tão delicado, né?
e acredito que isso tem tido um maior impacto exatamente aqui na nossa PDD, que teve um acréscimo de 3 para 5,8% da nossa receita líquida. Então, acredito que a PDD também está capturando adequadamente o cenário que a gente está vendo e o aumento relativo do risco do nosso contas a receber, não é? Estamos intensamente engajados, né, aos processos de rematrícula e captação para o segundo semestre agora, especialmente engajados em que esse aumento na inadimplência não se reflita numa elevação da evasão, não é? E estamos totalmente preparados para dar sequência às nossas atividades acadêmicas nesse semestre que se inicia, logicamente, ainda com cautela e ainda muito atentos aos efeitos atuais e aos efeitos ainda futuros da pandemia que nós vivemos atualmente, né? Aí, só dando alguns destaques nos próximos slides de algumas dessas mensagens que nós demos aqui. Pode passar, Marina? Só dando alguns destaques principais, algumas quebras aqui. Então, a gente olha para o crescimento da nossa receita líquida, né? E vemos que esse crescimento... Aqui eu estou falando do ensino, especialmente, né? Do bloco de ensino, que é o nosso principal bloco, né? Então, a receita líquida cresceu quase 23%. Isso foi oriundo do crescimento da base de alunos, de uma combinação do crescimento da base de alunos com o crescimento do ticket médio e também o crescimento proporcionado pelas aquisições realizadas a partir do segundo semestre do ano passado, especialmente, né? E o nosso resultado operacional, nós tivemos aí, no caso do ensino, uma evolução até maior do que no consolidado como um todo, de 3,7 pontos percentuais, e vimos que a maior parte, o ganho, né, que compôs esse 3,7, está muito relacionado à margem bruta e uma melhor... Opa, passou aqui o slide, Marina. Isso, obrigado. A margem bruta e ao ganho de D&A, não é? E tivemos, como já falamos, especialmente aqui, uma perda de margem nas despesas comerciais, aqui praticamente impactadas na sua totalidade pela PDD, como a gente falou no slide anterior. Agora sim, indo para o próximo, que a gente fala um pouco sobre a nossa base de alunos, aí eu gostaria novamente de reforçar o quanto esse indicador é importante para a gente, como indicador de sucesso, como indicador de robustez, né, de solidez do nosso modelo acadêmico, e a evasão tendo, inclusive, uma pequena diminuição, mostrando um cenário já bastante longo, né, que já dura pelo menos 4 trimestres de estabilidade, né? Isso fez com que a gente crescesse nossa base média de alunos da graduação em 13% e crescêssemos mais de 2% se excluíssemos as aquisições, né? Então, como eu já falei, a gente continua bastante dedicado a apoiar nossos estudantes e oferecer soluções sustentáveis, né, como o seguro, a nossa parceria com o Pra Valer, o nosso programa de renegociações do Decola, para que os alunos possam efetivamente continuar seus estudos e superarmos todos juntos esse momento tão difícil. No próximo slide, a gente fala, então, de novo, dá um destaque aqui para a nossa trajetória do ticket médio líquido, né? Então, se a gente olhar para o primeiro semestre, nós conseguimos aí um crescimento de 14,5%. Se tirarmos as aquisições, mesmo assim, crescemos mais de 6%. E o segundo trimestre foi ainda mais intenso nesse item, com um crescimento até maior do que o que a gente já tinha visto no primeiro trimestre. Sabemos todos que o primeiro trimestre é mais impactado pelas estratégias comerciais de captação, né? Então, esse é um ponto especialmente importante para a gente.
e acredito que seguimos aqui no caminho certo para uma trajetória sustentável de crescimento, não só da nossa base, como também com as nossas aquisições, sendo bastante accretive e contribuindo com força também aqui nesse item, né? Indo para o próximo slide, a gente gosta muito de ver separar, né, o ensino em 3 blocos, dado o grau de a diferença de momento pela qual esses blocos passam e as suas características bastante específicas. E neste semestre, a gente pôde observar que todos os 3 blocos performaram bem de acordo com o que a gente planejava para cada um deles, né? No bloco base, nós tivemos um crescimento do top line, que é algo que não acontecia, é a primeira vez que acontece nos últimos 7 trimestres. A gente já vinha revertendo a tendência, mas crescimento a gente não tinha observado ainda pelo menos 6 trimestres, e agora acredito que essa também é uma boa notícia. E o bloco base segue na sua trajetória também de melhoria e ganho de margem do resultado operacional. As aquisições têm um crescimento muito forte, também um ganho de margem, seja pela entrada das novas aquisições, né, a Agis, o Unicuritiba e a Fazé, mas também pela evolução das instituições que compõem esse bloco aqui, especialmente a Sociesc. E no bloco de expansão orgânica, a gente vê um crescimento muito forte, muito em linha com os nossos business plans para esses blocos, lembrando que esse bloco concentra principalmente unidades abertas em 2017, 2018 e 2019, e a gente capturando aqui o ramp-up, não só de receita, como de mais de 17 pontos de evolução nesse bloco de expansão orgânica, e com esse bloco também ganhando representatividade, né? Esse bloco já está representando pouco mais de 15% da receita como um todo e também do nosso resultado operacional, mostrando também o quanto tem sido acertada a nossa estratégia de expansão orgânica. Para finalizar, falamos um pouquinho aqui sobre geração de caixa. Na geração de caixa do semestre, tivemos uma geração de caixa robusta. Nosso caixa operacional chegou em 189 milhões, o que representa uma conversão EBITDA para o caixa operacional bastante significativa, né? Uma geração de caixa próxima ao EBITDA. Tivemos, logicamente, pela pressão no contas a receber e na PDD, tivemos uma maior pressão aqui no capital de giro e conseguimos diminuir um pouco o nosso CAPEX. E mais importante até do que diminuir o CAPEX aqui é ver que houve uma maior destinação desse CAPEX ao nosso processo de transformação digital, como o próprio Marcelo já reforçou aqui na abertura, e gerando, neste semestre, um fluxo de caixa livre de 57 milhões. Nesse semestre também tivemos o nosso follow-on, né, um processo com bastante êxito, e continuamos investindo aqui no crescimento da companhia, né, quitando adequadamente nossas dívidas, nossos financiamentos, investindo mais ainda nas aquisições e, neste caso, investindo mais de 100 milhões no nosso programa de recompra de ações, o que eu acredito que aqui trouxe, sem dúvida, uma geração de valor para o nosso acionista bastante significativa. Vamos lembrar que nós fizemos o follow-on em 29 de janeiro, com ação a R$ 36. Quando veio a Covid e houve um ajuste, né, para baixo de todas das nossas ações, o valor das nossas ações, e nós acreditando o quanto a gente tinha de expectativa positiva da robustez do nosso modelo híbrido, entendemos, o nosso conselho de administração nos apoiou muito nessa esfera, do quanto era importante a gente, como retorno para o nosso acionista, recomprar parte das nossas ações no preço em que elas se encontravam naquele momento. Então, efetuamos um programa de recompra de ações, já efetuamos aí mais de 100 milhões de reais,
a um preço médio de R$19, né? Então, perto de R$19. Então, lembrando que o follow-on foi feito em janeiro a R$ 36,25, dá para todos perceberem o quanto foi agregado de valor aqui para o nosso acionista com o nosso programa de recompra. E, por fim, chegamos, então, no próximo slide, chegamos, então, ao final do semestre com aquela posição de caixa que vocês viram, próxima a R$800 milhões. E lembro que não estão refletidos aqui ainda os 450 milhões de reais que nós contratamos junto ao UFC, né? Numa condição de mercado ainda anterior à pandemia e à elevação das taxas de juros que nós estamos observando no mercado de crédito atualmente. Aí, especialmente, esses 450 milhões são um reforço ainda maior para o nosso caixa, que, como a gente vê aqui nesse slide, nós estamos com uma dívida líquida praticamente de zero, né? 7 milhões de reais, e ainda não estão aqui os efeitos desses 450 milhões que eu falei referente ao UFC, uma operação que eu diria bastante importante para a gente, com um prazo bem razoável, 8 anos de prazo, com 3 anos de carência, o que acredito que deixa o nosso caixa, a nossa posição de caixa, robusta, inclusive para as próximas, para que a gente esteja preparado, não é, para continuar dando sequência à nossa estratégia de aquisições de marcas fortes e resilientes daqui para frente, né? Bom, eram esses os principais aspectos que eu queria destacar. Devolvo a palavra ao Marcelo, ou à Marina, não sei, Marina, agora, mas devolvo Acho que a para você, mim, né? para a gente ir para o Q&A. Eu acabei deixando de falar no começo, aí peço desculpa, pessoal, que perguntas devem ser colocadas aqui no Q&A, mas todo mundo meio que já fez isso, então a gente já tem algumas perguntas aqui que eu vou direcionar. Só um minutinho. Primeira delas é do Rodrigo Robel, da Estúdio. Obrigada, Rodrigo, por nos prestigiar, por estar aí, por fazer pergunta. Eu vou direcioná-la para você, André. Claro, né, todo mundo contribui aqui, mas eu acho que ela está mais dirigida a você. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber se houve impacto positivo de suspensão de contrato de trabalho da MP 936 nos custos, COGS e nas despesas de D&A de pessoal. Se sim, poderia dar a magnitude, algum detalhamento entre COGS e D&A? Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. O impacto ele foi bem pequeno, ele foi marginal, né? E muito mais concentrado, totalmente concentrado no D&A. Nós não tivemos impacto aí nos custos praticamente como resultado das ações da MP 936. E o que eu queria destacar é que no caso da Ânima, muito aí inspirados pelo Marcelo, nós tivemos nós adotamos a MP 936 como uma estratégia, inclusive, de gestão de pessoas, né? Nós demos a liberdade das pessoas escolherem se elas gostariam de ter a redução da jornada de trabalho, e fizemos isso com as pessoas que optaram por fazer, né? E tendo a redução ali de 1 dia de trabalho. Então, as pessoas tiveram, na maioria dos casos, tiveram a sexta-feira off, né? E nós, inclusive, nos comprometemos, e assim fizemos, a recompor o salário dessas pessoas para que elas não tivessem nenhum tipo de perda salarial, especialmente nesse momento tão difícil. Então, houve um impacto, sim, mas muito pequeno e muito concentrado no D&A. Eu acho, viu, Rodrigo, importante, André, Marina, a gente colocar aqui que a nossa tese sempre foi da continuidade da prestação de serviço educacional de qualidade. Não ficamos nem um minuto sem aulas, com aulas interrompidas. Muito pelo contrário, na quinta-feira nós subimos aí o primeiro campus nosso contra o protocolo da época, que foi o campus São Judas Moca,
E logo na sexta-feira, o governo de São Paulo anunciou aí que as escolas fechariam, e nós estamos subindo escola por escola, em 5 dias, 145 mil alunos, como eu falei. Então, à luz disso, nossos professores trabalharam, e majoritariamente o nosso curso é docente, né? Então, os professores trabalharam, continuaram recebendo, e detalhes aí que são só interessantes, ou seja, quando o governo de São Paulo, a cidade de São Paulo decretou aquele feriado, aquela antecipação dos feriados, como aquela medida foi para diminuir, aumentar aí o índice de que as pessoas ficassem em casa, né, e estavam toda a nossa comunidade em casa, nós mantivemos as aulas, inclusive, nesse período, né, para aproveitar e ganhar e oferecer educação para as pessoas. Então, como o André colocou, nós usamos a MP 936 para dar mais conforto a pessoas, principalmente da nossa parte administrativa, que quisessem e optassem por ficar um dia da semana com a família, porque também não é fácil na pandemia você ficar em isolamento social, com filho pequeno em casa. Então, muitos optaram aí por ficar sexta-feira em casa, e a gente teve aí a utilização da MP nesse sentido. Obrigada, Marcelo. Obrigada, André. A próxima pergunta é do Thiago Bortolucci, do Goldman Sachs. Obrigada, Thiago, por estar sempre aqui também. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelo resultado. Obrigada por pegarem as nossas perguntas. Nós temos duas. Na graduação, como vocês estão vendo a captação evoluindo agora no segundo semestre? E qual o outlook de curto prazo de vocês para a Business Unit de outros negócios, especialmente para a HSM? Muito obrigada. A gente que agradece, Thiago. Obrigada. Marcelo, acho que você pode ajudar aí a gente com essas duas, captação e Business Unit outros negócios. Obrigado, Thiago. Obrigado pelas perguntas e pelo trabalho sempre brilhante. A minha leitura pessoal, a nossa leitura da companhia, é que nós, diferentemente de outros setores, por exemplo, a aviação, que com a pandemia o setor fechou, os aviões ficaram aí quase todo o período, estão voltando só agora, nós vimos 3 tipos de situação no ensino superior ou na educação, né? Escolas que conseguiram fazer um trabalho como nós fizemos e adaptar o seu modelo e migrar para 100% digital rapidamente, porque vínhamos nos preparando há anos para isso. Uma minoria, talvez. Escolas que não conseguiram, enfrentaram dificuldades ou ofereceram uma proposta de EAD, proposta de valor diferente, um EAD de baixo preço e qualidade aderente a isso. E aí estão também enfrentando dificuldades, e escolas que fecharam estão fechadas até hoje, né? Então, esse é o cenário que nós encontramos. Nós migramos rapidamente e migramos também o processo de intake, né? E percebemos que, diante desse cenário, seria importante a gente, primeiro, ajudar outras escolas. A gente ofereceu nossas ferramentas para escolas que precisam de ajuda, e também intensificamos aí as transferências, porque os alunos que estavam com risco de perder o semestre, ficar sem estudar, nós levamos o nosso processo seletivo até 30 de abril. Tá? E ato contínuo entramos no processo seletivo vigente aí do segundo semestre. Né? Um processo totalmente digital, 100% digital. Fizemos o primeiro vestibular de medicina do Brasil, 100% digital, com toda a segurança. E estamos a todo vapor aí no nosso processo, já em fase indo para uma última parte dele, né, Marinho? Então, eu não posso aí passar muito mais do que isso, mas eu posso dizer que na nossa sensação, sensibilidade com isso que eu coloquei, é que até o Covid a gente via num jogo de rouba-monte, basicamente. Ou seja, o fulano dá mais desconto, então o aluno vai para lá e tira a market share de um e de outro, que é um jogo que todo mundo perde no final do dia, jogo de grandes dificuldades. Agora, a gente tem visto que é outro jogo. Quem está preparado e quem não está preparado. E nós estamos trabalhando para estarmos preparados e fortalecidos nesse processo. Com relação às novas às business units, eu tenho pedido ao André e à Marina que a partir de agora a gente passe a tratar não mais como outros negócios, mas sim como as verticais. Então, dando visibilidade a Aspirar, dando visibilidade a Ebrad, dando visibilidade a HSM. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem, especificamente com relação a HSM,
eu dei um exemplo para vocês que nós, essa semana, fizemos o nosso simpósio de início de semestre dos professores, né? Semestre passado, eu e mais alguns da equipe, nós tivemos que viajar todas as cidades, segunda numa cidade, terça na outra, até quarta na outra, quinta e sexta, conversando com 500, 600 professores por noite para fazer o início de semestre em cada escola, né? Fizemos agora com 3.200 professores, todo mundo online, todo mundo com uso de tecnologia. Foi um grande sucesso, ficaram mais de 2 horas, visitaram, rotacionaram em ambientes, experimentaram e, mais do que isso, sentiram o pertencimento de ser ânima, de não ser o professor da UNA, da São Judas, ou da Unisul, ou da Unicuritiba, ou da AGES, e sim professores do nosso ecossistema ânima. É assim que a gente está vendo a HSM. Né? A HSM, hoje, ela abre o universo. A pessoa que, por exemplo, a Expo, o maior evento da HSM, nós éramos obrigados a pegar ali, ir lá no Transamérica Expo Center e ficarmos lá. Hoje, isso aí, através do digital, está aberto para quem quiser, para o público inteiro, para o universo, né? Então, realmente, acho que essa é a maneira de ver o copo cheio, né? Então, acho que é por aí que a gente vê. Ok, Marcelo, obrigado. Acho que a Marina teve um probleminha aqui na internet, eu vou dar continuidade aqui então, tá? Bom, a próxima pergunta é aqui do Leandro Bastos. Obrigado, Leandro. E ele diz o seguinte: oi, pessoal, bom dia, parabéns pelos resultados. 3 perguntinhas do meu lado, por favor. Update dos processos de captação e rematrícula, segundo semestre, acho que o Marcelo já comentou um pouco sobre isso, né? Comentar um pouco sobre a receptividade e adaptação do corpo docente ao ambiente digital e o que isso pode mudar estruturalmente nas matrizes curriculares. E explorar os principais ajustes promovidos no scorecard do Decola em comparação a anos anteriores. Marcelo, você podia falar um pouquinho sobre como o nosso corpo docente tem reagido, né? E eu falo depois um pouco aqui sobre o programa Decola, tudo bem? Bem, eu tenho muito orgulho do nosso corpo docente, né? Um corpo docente maravilhoso. A gente vem treinando e capacitando nossos professores através de programas como Sala Mais, trazendo a metodologia da Finlândia, Stanford, aí há anos, né? Então, a capacitação docente ela é uma coisa que vem sendo feita há muito tempo. Então, você migrar para o digital não é uma coisa que a partir de amanhã eu migrei, né? E a capacitação docente passa por isso. Então, nossos professores foram maravilhosos aí nesse processo, né? Nós também fizemos aí, o Daniel liderou aí junto com várias empresas grandes o movimento Não Demita. Nós cumprimos esse movimento aí que foi um diferencial no país, né? Então nós também nessa virada de semestre fomos muito rigorosos aí no nosso turnover, mantendo o turnover aí inclusive abaixo dos outros semestres. Tem muita cautela, muito cuidado com as pessoas do nosso ecossistema. Mas, de fato, eu acho que os professores fizeram um trabalho heróico aí, que muito nos orgulha e muito nos dá gratidão. Leandro, abordando aqui especialmente o Decola, os principais ajustes que a gente fez foi no sentido, primeiro, de ter uma maior flexibilidade com relação a juros, né, a cobrança de juros de atraso e multa. Isso ficou, eu diria que ficou bem refletido na DF, com um nível menor de juros de atraso e multa, especialmente entendendo que muitos alunos inadimpliram por razões independentes da vontade deles, né? E também com alguma, aí menor, mas alguma flexibilização nos prazos, né? Buscando equalizar melhor a dívida desses alunos, sempre com uma preferência por um parcelamento no cartão de crédito, né? O que diminui sobremaneira o risco de não recebimento dessas mensalidades. Então, e o terceiro ponto foi que nós ajustamos ainda mais, melhoramos o nosso processo a experiência para esses alunos com um processo mais transparente, numa squad conjunta com o Pra Valer. Então, hoje o aluno
que entra em contato, que é contactado pela nossa central de relacionamento, e a gente entende que o Pra Valer é a melhor alternativa para ele, a gente melhorou muito o processo, tornando o processo mais conjunto, mais fluido, e a gente já tem um direcionamento muito mais rápido desse aluno para a equipe do Pra Valer. Então, essas foram fundamentalmente as mudanças que a gente tinha no Decola. Marina, você consegue voltar ou sigo aqui? André, eu voltei, mas eu perdi todo o Q&A. Está em branco para mim por causa dessa queda. Tá bom. Peço então, desculpa para vocês. Não, tranquilo. Enquanto você recupera, eu vou seguindo aqui, então. Nós fizemos a pergunta do Leandro, agora a pergunta do Samuel Alves. O Samuel do BTG. Isso, a pergunta do Samuel do BTG, eu vou lê-la aqui, tá? Bom dia, Marina, Marcelo, André. Samuel do BTG aqui. 3 perguntas, por favor. 1. Vocês poderiam dar a ideia da performance do ticket médio like for like, excluindo a variação do mix de cursos e aquisições? A evolução da margem no bloco das adquiridas se deve majoritariamente ao ramp-up dos cursos de medicina? E 3, depois das 2 aquisições desse ano, o pipeline de M&A segue aquecido? Marcelo, eu vou aqui nas 2 primeiras e você pega a terceira, tudo bem? Beleza. Bom, Samuel, obrigado aí pelas perguntas. A questão da evolução do ticket, né? Ela sim segue uma trajetória positiva, mesmo se a gente excluir a variação do mix de cursos, né? Principalmente por conta vamos dizer assim, do carrego, né? da movimentação da nossa base de alunos à medida em que as diferentes entradas vão se movimentando na nossa base. Então, sem dúvida, as aquisições representam um aspecto importante desse ticket, e o mix de cursos também representa um papel importante, porque a gente sabe que no ensino superior existem, às vezes, alguns ciclos, né, de curso. Então, a gente teve há uns 5, 6, tivemos há mais de 5 anos atrás um ciclo muito forte de expansão das engenharias. Hoje a gente está vivendo um ciclo mais forte de expansão da área de saúde. Então, o mix ele é importante, mas mesmo se a gente tirar esse efeito mix, a gente observa uma evolução do nosso ticket líquido, muito fruto das nossas iniciativas, do nosso processo de transformação digital e evolução nas nossas estratégias de precificação, com maior granularidade, respeitando a dinâmica competitiva de cada curso em cada local, em cada campus, né, em cada praça. E com relação ao bloco das aquisições, sem dúvida, o ramp-up da medicina, especialmente na AGES, né? Já que a FASE entrou neste segundo semestre e nem pegou o trimestre cheio, né? Especialmente na AGES, representa uma parte importante da evolução, mas não a maior parte, né? A AGES, nos seus outros cursos, ex-medicina, e a própria Unisociesc e as outras instituições que estão nesse bloco também tiveram uma expansão significativa da sua margem. Então, a medicina é importante, mas não explica nem de perto sozinha a evolução das nossas aquisições. Foi uma evolução em bloco, tá? Marcelo, sobre o pipeline aí, de M&As. O M&A, eu tive a honra aí de tocar essa área de expansão nossa por 12 anos. Fizemos o primeiro M&A do Brasil em maio de 2003. E faz parte da nossa estratégia, né? Se vocês olharem em retrospectiva, nós crescemos aí basicamente 50% via M&A e 50% via crescimento orgânico, né? Nosso centro de data science, a gente fez um estudo no começo da pandemia e algumas constatações. A primeira delas é que quanto maior o ticket, mais resiliente é o curso, né? Então, diante disso, nós intensificamos aí as conversas e adequações das conversas aos novos cenários, principalmente nos cursos de saúde e medicina, fortalecendo a nossa vertical Spirale. Com isso, anunciamos aí 2 movimentos muito estratégicos. E estamos prontos, preparados aí para outros movimentos, né? Na realidade, a gente tem que estar pronto para oportunidades que serão catalisadas com o Covid, instituições que precisarem de ajuda. A Ânima está aqui nesse sentido, atenta,
Nós também temos sido alternativa para muitas famílias, muitas escolas, muitos professores, fundações que se preocupam com o legado, com a continuidade de suas marcas, com o dia seguinte de suas operações. Então, a Ânima tem sido a alternativa para essas famílias e instituições. Então, estamos preparados e com o pipeline sempre atento. Acho que outro ponto importante nós nos preparamos também operacionalmente. Então, de uns anos para cá, nós voltamos a operar aí com a vice-presidência de operações, aí com o professor Ricardo Cansado, com muita senioridade à frente, uma equipe brilhante. Então, nós estamos prontos para integrações e para movimentos também nesse sentido, que nos dá conforto, seja conforto de caixa e de alavancagem e de viabilidade financeira, seja conforto operacional também. Obrigada, Marcelo. Obrigada, André. Vou tentar reassumir aqui, vamos ver. A próxima pergunta que a gente tem é da Suzana Salaro, do Itaú. Obrigada, Suzana. Bom dia, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Sobre o digital, Marcelo, a Suzana comenta aqui que nota-se aí a redução de custos, já beneficiando o resultado. Se você poderia elaborar um pouquinho mais, você ou André, sobre os ganhos e principais implicações que esse processo de digitalização ainda pode nos trazer. E uma segunda pergunta, sobre o seguro, aí eu te peço ajuda, André, por qual razão os alunos não adotaram mais amplamente, se a gente tem usado isso como um instrumento para conter aí a PDD. Marina, Suzana, obrigado pela pergunta. Eu vou separar a questão da digitalização em duas, né? Primeiro, eu acho que a prestação de serviço educacional, o estudante não está mais comparando com outras escolas, e sim com outras indústrias, principalmente com empresas digitais como o iFood, Uber, Amazon, Mercado Livre, etc. Magalu. Então, nós já de alguns anos, a gente vem aqui fazendo um trabalho de transformação digital, uma caminhada, uma longa caminhada. Eu queria ter 10 squads, nós estamos com mais de 19 squads, com o aluno, a maior parte deles colocando o aluno no centro das jornadas. Já squads mistos, squads trazendo o squad misto com para valer, ou seja, para que o aluno tenha uma jornada fluida, eficiente, simples, rápida, assim como essas outras empresas trabalham, né? Então, esse é um aspecto, né? Isso aí aumenta a receita, diminui a evasão, isso aí faz o aluno ficar satisfeito, faz o aluno comprar outros produtos, faz o aluno permanecer mais aí nas nossas plataformas e assim por diante, né? Essa é uma avenida. A outra avenida é a matriz híbrida, e a educação se tornando algo fluido e não mais algo polarizado como presencial, de qualidade, EAD, com qualidade adequada ao ticket que vem cobrando, e sim algo fluido com maior ou menor uso de tecnologia. E o Covid potencializou esse fenômeno e nós também estávamos preparados para isso. E essa proposta, essa abordagem digital, somada ao lifelong learning, que nós estamos intensificando, aí tivemos a ajuda de uma consultoria de renome, estamos tombando, entre aspas, tombando a companhia para o lifelong learning, também é uma quebra de paradigma que com certeza vai aumentar a receita, e eu acho que muito. Por quê? Porque o setor educacional, por anos, por décadas, ele vem sendo tratado de forma compartimentalizada. Então, você tem um compartimento do ensino superior, tem um compartimento do ensino médio, no ensino superior você tem um compartimento da graduação, um compartimento da pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, e esses compartimentos não se falam, né? E aí você trata aluno como ex-aluno, dá um nome até bonito, egresso. E hoje não tem mais isso, né? O lifelong learning mostra que as pessoas vão entrar na Ânima e não vão sair mais, e vão estudar até a maioridade. E se você não tem os seus sistemas e a sua visão e a sua organização preparada para isso, você está tratando de forma compartimentada e perde isso aí ao longo do processo. Então, essa é uma quebra de paradigma que eu acho que vocês deviam ficar atentos aí. Nós estamos
fazendo bastante esforço, como fizemos lá atrás, e pouca gente percebeu, e agora está aqui o resultado da Ânima ser digital e ser híbrida. E agora a Ânima será híbrida e lifelong learning, ou seja, com uma jornada só, com nanodegrees, nanocursos, isso vai ser rentabilizado porque as pessoas vão continuar estudando e consumindo o bom produto da educação o máximo possível. Ok. Sobre o seguro, obrigado pela pergunta, Suzana. Claro que é importante a gente destacar que, como é todo seguro, a gente contratou o seguro educacional para dar segurança a todos os nossos alunos, de que eles poderiam ter esse apoio no momento de dificuldade, de desemprego, especialmente do responsável financeiro. E a gente tem visto, inclusive, um crescente, né, no acionamento desses seguros. Eu diria que tem duas razões mais principais para que a gente não tenha visto ainda um acionamento maior, um acionamento grande, Suzana, desse seguro. O primeiro é que o sucesso, né, eu diria, da MP 936. Então, muitos alunos cujo responsável financeiro teve uma redução no salário ou até uma suspensão do contrato de trabalho que trouxeram dificuldades no pagamento das mensalidades, como isso não se configura como desemprego, o seguro ainda não cobre nesses casos de redução de carga horária e suspensão de contrato, né? E o segundo motivo é que também tem alguns responsáveis financeiros que têm um trabalho informal, né? Não se caracterizando o desemprego. Eu diria que esses dois motivos hoje são os principais responsáveis por a gente não ter um número maior de acionamento. Agora, um outro aspecto que a gente tem que observar, e que isso não está tão claro nos números, é que o seguro tem dado, como o próprio nome diz, tem dado segurança, tem dado confiança a uma parcela crescente de alunos de que eles podem continuar seus estudos, que eles podem se rematricular, que em caso de uma infelicidade, de um problema de desemprego, no caso na família, de que eles têm o seguro como uma ferramenta importante de ajuda. Então, eu diria que também tem um efeito que a gente está, inclusive, pesquisando internamente, mas também tem um efeito, sem dúvida, do seguro na nossa taxa de evasão, né, na estabilidade da taxa de evasão e também nos nossos índices de rematrícula. Obrigada, André. Obrigada, Suzana, também pelas perguntas. A gente tem uma próxima pergunta do Caio Moscardini, do Morgan Stanley. O Caio está perguntando como está o processo de intake e rematrícula. Como eu caí aí durante um tempo, eu não sei se foi exatamente a resposta que vocês deram lá naquela pergunta inicial, mas se vocês acharem que está respondida, a gente pode seguir para a próxima, se não, por favor, fique à vontade para complementar. Acho que o Marcelo, especialmente, deu um pouco com o pouco que a gente pode falar até o momento, né, Marina, já que já temos 60% do processo percorrido, acho que o Marcelo já falou um pouco sobre tanto a captação como a rematrícula no início. Perfeito, obrigada, gente. Desculpa. Aí a gente vem duas perguntas aqui do Gabriel Menezes, que diz assim: com a pandemia, vocês acham que abre-se espaço para um EAD mais premium, o que talvez poderia levá-los de volta a esse segmento? E, se possível, se a gente vê espaço para continuar crescendo o ticket médio no segundo semestre? Obrigado, Gabriel. Posso ir, Marina, por aqui? Por A primeira favor. e o André vai na segunda? Perfeito. Obrigado, Gabriel. Eu quero ter muita cautela, porque, infelizmente, o termo EAD no Brasil se desvirtuou, né, sob a nossa perspectiva, tá? Infelizmente. Então, nós achamos sim que o híbrido vai se preponderar, e o híbrido com uso 100% de tecnologia
deve acontecer, já vinha acontecendo na Ânima com grande sucesso, com mais de 10 mil alunos na EBRAD, HSMU, que usam tecnologia 100% com qualidade e um ticket adequado a essa proposta de valor. Nós estamos fazendo um MVP, um piloto na São Judas Live também com essa proposta de valor, uso 100% de tecnologia, para aquelas pessoas que queiram ficar usando tecnologia 100%. Né? Estamos prontos para voltarmos aí, rotacionando, assim que as autoridades permitirem, por município, porque o Brasil é um país continental e as especificidades são diferentes, e também voltar presencialmente dessa forma, com as atividades presenciais, mas, eventualmente, se isso acontecer rapidamente, os grupos de risco deverão ficar mais tempo em casa, então deverão continuar usando 100% de tecnologia. Então, vocês podem perceber que essa realidade ela vai ficar uma realidade única, fluida. Eu acho que essa história de EAD presencial vai acabar. Essa sempre foi a nossa crença. E acreditando nisso, você teremos sim cursos 100% digitais com posicionamento de qualidade adequado a isso. E já estamos fazendo isso, entregando isso nas pós-graduações, principalmente, e continuaremos, e estamos pilotando da São Judas para aprender, errar, acertar e depois escalar. Então, essa é um pouco da nossa resposta. Com relação à questão do ticket no segundo semestre, sim, a gente vê espaço para a continuidade dessa trajetória. Ela não é uma trajetória de curto prazo, uma trajetória pontual, é uma trajetória de longo prazo, já que o nosso ciclo no setor de educação ele vai obedecendo, né, os alunos que entraram, por exemplo, em 2017, 2018, ainda influenciam nesse ticket. Então, a gente vê, sim, uma sequência, ainda a continuidade da sequência da melhoria do ticket, seja as razões que eu já falei, seja por conta não só das nossas aquisições, que vieram todas com um ticket em média maior do que a nossa base anterior, seja por conta também do mix de cursos, né? A gente já falou no título. Então, vemos espaço para a continuidade dessa trajetória no segundo semestre, a despeito ainda do ambiente macro desafiador. Obrigada, André. A próxima pergunta vem da Isabela Lamas. Obrigada, Isabela. Bom dia a todos e parabéns pelo excelente resultado. Gostaria de perguntar sobre as perspectivas de continuar expandindo em cursos de medicina e saúde, como vimos a aquisição da FASE. Aproveitando esse gancho, poderiam comentar, por favor, como estão o ambiente de M&A de forma geral, considerando o cenário mais difícil para o setor? Obrigada. A Isabela é da BLP Asset. Obrigado, Isabela. Sim, nós estamos avançando fortemente na vertical de saúde, na Inspirali, e eu tenho, sempre que posso, nós temos dito aqui o seguinte, né? Nós nos especializamos em continuar a história e legados de família, de fundações, de professores que foram fundados há 40, 50 anos, dedicaram muitos deles mais tempo à instituição de ensino do que à família, muitos têm o sobrenome na instituição de ensino. E para essas famílias, a continuidade do legado faz toda a diferença e a gente tem se especializado nisso, legado, marca, etc. Na medicina, a nossa leitura é que isso ainda é mais importante. Por quê? Porque se você fizer uma análise simplista, existem dois tipos de oportunidade de M&A em medicina, de forma simplista. Um são instituições tradicionais, que surgiram há 50, 60 anos como faculdades isoladas, viraram centro universitário ou viraram universidade, e só depois de muita qualidade conseguiram ter a licença de medicina como um coroamento desse trabalho. Esse é um caso típico, né? Assim é a Unisul, assim era o UniBH. Então, para essas famílias, faz todo sentido a continuidade de legado, faz todo sentido a conversa respeitosa e a abordagem que nós temos, né? O outro caso são ganhadores do processo de mais médicos, das licitações de mais médicos.
E as licitações de mais médicos, por terem muitas delas e muito um caráter regional nos critérios e quesitos da licitação, muitos ganhadores são pessoas líderes regionais, ou professores, ou médicos, influentes nas suas regiões, né? Então, é o caso do professor Wilson, um exemplo, uma pessoa muito especial lá da AGES. É o caso, não pelo Mais Médicos, mas também por uma questão semelhante, é o caso de Guanambi, da UniFG, é o caso das famílias da UniFG, é o caso do professor Ricardo Guimarães. Então, esses líderes regionais, médicos de renome da sua cidade, das suas regiões, eles são... a questão financeira não é a força motriz para eles, e sim resultado do que realmente os move, que é achar um projeto que some, achar um projeto que leve qualidade para suas regiões. Então, isso faz toda a diferença, ainda mais na medicina. E nós temos cada vez mais nos colocado à disposição dessas famílias, como uma solução, como alguém para ajudá-los nesse novo cenário. Obrigada, Marcelo. Tem uma pergunta aqui para você, Marcelo, eu vou direcionar, do Renato Braga. Bom dia, parabéns pelo excelente resultado. Gostaria de saber se o setor, em especial a Ânima, avalia alguma parceria com os governos estaduais e municipais, tendo à vista a necessidade de universalização do ensino e a alta capacidade tecnológica que vocês desenvolveram ao longo do tempo, podendo contribuir com a recuperação do enorme atraso evidenciado no ensino público atualmente. Você ajuda a gente, Marcelo, por favor? Renato, bela pergunta, muito obrigado pela pergunta como brasileiro, né? Sim, como eu falei, nós quando percebemos aí a necessidade e a dificuldade de muitas instituições que não se prepararam para o processo, nós oferecemos gratuitamente a utilização de nossas ferramentas tecnológicas, tá? Assim, fizemos duas ações paralelas, uma com foco nas instituições de ensino para ajudá-las, e outra com foco nos alunos que estavam em risco de perder os seus semestres através de transferências. Tá? Essa é uma primeira questão. 2, nós temos o nosso Instituto Ânima, né? Ou seja, a Ânima tem a missão de transformar o país pela educação. O Instituto, liderado pelo Daniel, nosso sócio fundador e tocado por uma equipe brilhante lá, o professor Rogério Loureiro e a turma, eles têm a missão de transformar a educação do Brasil. Né? E a educação passa pelo público, pelo privado, então nós temos encostado em prefeituras, em estados, e também queremos ter uma agenda cada vez mais positiva junto ao Ministério da Educação, nos colocando à disposição deles para levar também o que temos de melhor para lá. Né? Nós trouxemos aí o que tem de melhor no mundo na formação docente, capacitamos aí com metodologias da Finlândia, metodologias de Stanford e outras, todos os nossos professores, e agora estamos oferecendo isso aos professores públicos, né? Porque o Brasil não vai ser o Brasil que nós sonhamos para os nossos filhos e netos se não encararmos a educação para valer. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes aprendizados da pandemia. Né? Muitos de nós fomos obrigados a ficar meses em casa, convivendo com nossas famílias, de forma maravilhosa, de forma intensa, vendo nossos filhos com dificuldades nas suas escolas, e a importância da educação sendo mostrada no nosso dia a dia. Então, de fato, a gente acredita muito nisso e estamos à disposição. Também estamos conversando aí com alguns municípios, estados, sobre as possibilidades de ensino técnico, e queríamos conversar mais, porque o governo deveria, sim, ajudar, voltar aí a colocar mãos para os estudantes, para que não parem de estudar. Né? Assim como nós fizemos aí com seguros, com Pra Valer, financiamentos privados, o governo deveria, do nosso ponto de vista, ter essa percepção e dar a mão aos estudantes para que eles façam desse momento uma oportunidade de crescimento e não uma oportunidade de abandono dos estudos. Muito obrigada, Marcelo. Pessoal, como a gente já está passando um pouco da hora, eu vou pedir aí licença para vocês para fazer aqui, responder mais uma pergunta, e aí o que tiver a mais já está aqui, a gente está vendo aqui, a gente responde para vocês pessoalmente, me comprometo com isso, e também continuamos aí à disposição para todas as dúvidas que vocês ainda tiverem, tá bom? Essa pergunta aqui, André, eu queria que você ajudasse a gente, é do Richard Salchuk.
Bom dia e parabéns pelo resultado. Tenho uma pergunta apenas. Eu gostaria de saber como vocês enxergam o impacto do nível de desemprego na capacidade de pagamento dos estudantes, uma vez que o ticket médio de vocês vem aumentando. Richard, é uma pergunta interessante, bastante interessante, muito provocativa e eu diria que a gente ainda não tem uma resposta pronta para isso. Mas temos indícios que nos levam... Nossos números internos mostram que, apesar daquela estabilidade que a gente está reportando na evasão, a evasão ela foi proporcionalmente maior nos cursos de ticket mais baixos, né? E várias dos nossos números mostram que, acho que o Marcelo falou um pouco já sobre isso aqui, temos vários estudos mostrando que há uma menor evasão, especialmente nos cursos de ticket médio mais alto, né? Indicando que os alunos que estão nesse ticket médio mais alto, nesses cursos de ticket médio mais alto, eu diria, têm uma maior estabilidade econômica, né, nas suas famílias e têm uma maior resiliência também, especialmente nesse momento de pandemia. Então, nós seguimos muito atentos, acompanhando muito de perto o efeito desse possível desemprego, e se o desemprego tiver uma escalada, como a gente já falou aqui, a gente tem uma contramedida, né, que é o seguro educacional. E temos as outras medidas também que a gente já falou aqui. Então, eu diria que a gente está preparado para enfrentar aí os desafios e enfrentar uma possível piora nesse ambiente, mas, logicamente, seguimos muito atentos e, se for o caso, vamos ter que desenvolver novas iniciativas para que isso não tenha tanto impacto. Agora, não estamos vendo impacto forte, principalmente na evasão, dada a maior resiliência desses cursos de ticket médio mais alto e dado especialmente, eu diria, a continuidade da experiência acadêmica positiva que nossos alunos estão tendo. Obrigada, André. Agora, como eu falei, em benefício do tempo, já são quase 11h10, eu queria passar a palavra para o Marcelo, para que ele faça aí a mensagem final. Marcelo, por favor. Obrigado, Marina. Obrigado, André. Obrigado a todas e todos. Eu só queria agradecer, né? Agradecer aí a todo o nosso ecossistema Ânima, agradecer a nossos professores, professoras, alunos, que se dedicaram de forma brilhante e destemida, colocando sempre a aprendizagem em primeiro lugar, se reinventando para que as experiências acadêmicas pudessem continuar em níveis de qualidade, engajamento e interesse fantásticos, né? Então, muito obrigado aos nossos funcionários, aos nossos acionistas, enfim, a todos os nossos stakeholders. Obrigado pela confiança e pelo tempo, dedicação e pelo investimento nesse projeto tão grandioso. Muito obrigado, tenham todos aí um bom dia e um bom final de semana. Obrigada, até logo, gente.